Paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Estou gravando aqui um pouquinho de dificuldade porque a câmera frontal do meu celular ela não está muito boa. Eu estava gravando com outro celular, mas ele descarregou. Eu quero aí, nessa manhã, nós estarmos aí buscando ao Senhor, através da oração, através da leitura da palavra. E eu quero que nós estejamos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Ele é bom em todo o tempo, nosso Deus. Ele é maravilhoso. Amém? Então, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura. Situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Então, que Deus esteja nos abençoando aí, derramando o seu poder, da assunção, do seu sobrenatural, que iremos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Então, nós estamos no horário de 8h43, nós vamos estar lendo aí o livro de Números, capítulo 15 e 16, também Atos, capítulo 27, Aleluia, e Jó, 19, 20. Hoje é dia 17/3/2025. Hoje é dia do aniversário da minha amiga, amada irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós magnificamos ao nome do Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito toda a diferença em nossas vidas. Somente o Senhor é Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então cuida, trata do nosso coração, do nosso ser. Esteja, Senhor Deus, pegando nas nossas mãos no dia de hoje, ó Pai, e nos direcionando, Senhor Deus, que possamos tomar o melhor caminho, buscar a Tua face e nos render a Ti, Senhor Deus, a cada momento, a cada instante, que o Teu Santo Espírito esteja fazendo com que nós sejamos uma bênção diante do Senhor. Então, favorece, Senhor Deus de Israel, nosso ir, o nosso vir, que sejamos, ó Pai, protegidos e guardados pelo Senhor. Dá saúde, Senhor Deus, aos teus filhos, ó Pai, que tem enfrentado problemas, Senhor Deus, que tem enfrentado lutas, ó Pai, através, Senhor Deus, das doenças, das enfermidades. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, o Senhor venha com as suas mãos poderosas, o Senhor venha com o teu milagre, com o teu sobrenatural, trazendo a cura, Pai, pois a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, e pelas tuas pisaduras, ó Deus, nós somos sarados. Nos ajuda, nos fortaleça, faça com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, todo o tempo nosso Deus tem sido maravilhoso. Amém? Então quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar e administrando, tudo aquilo que Ele tem para conosco na data desse dia. Amém? Aleluia. Então vamos à leitura da palavra e eu quero te convidar a nós estarmos aí nos enchendo do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor esteja nos favorecendo, que o Senhor esteja derramando sobre nós o seu poder da assunção, do seu sobrenatural. Amém? Então, Números, capítulo 15 e 16. Números, capítulo 15 e 16.
Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes ofertas queimadas, holocaustos ou sacrifício, para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de alimentos, trará 1/10 de flor de farinha misturada com a 1/4 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação prepararás a 1/4 parte de um hin para o holocausto ou para o sacrifício, para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de alimento de 2/10 de flor de farinha misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor, em cheiro suave. E quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás ofertas de alimentos e 3/10 de flor de farinha misturada com a metade de um hin. Aleluia, glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui. Aleluia, de um hin queimada de cheiro suave. Lerei novamente o versículo 10. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos, segundo o número de, aleluia, que oferecerdes. Assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro ou estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como, aleluia, vós fizerdes, assim se fará. O mesmo estatuto há para vós, ó congregação, e para o estrangeiro, entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, aleluia, diz-lhes: quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que, quando comerdes do pão, aleluia, da terra, então oferecereis ao Senhor a oferta alçada das primícias da vossa massa, oferecereis um bolo de oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado, por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações. Será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimento e libação conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado.
E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi por ignorância, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoada a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais, ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o mandamento, totalmente será extirpada aquela pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E eis que o acharam apanhando lenha, e o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe se devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul, e as franjas vos serão para que, vendo, vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis após os vossos, aleluia, após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Eu quero contigo, nós vimos também a Números, capítulo 16. Vamos fazer menção do livro de Números, capítulo 16. Nós vamos buscar ao Senhor também no capítulo 16. E Coré, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos santos, aleluia, todos são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós, aleluia, tomai vós, incensários, Coré e todo o seu grupo,
e ponde fogo neles amanhã. Sobre eles deitar incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, está perante a congregação para ministrar-lhes? E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, a quem é ele? E Arão, quem é ele? Que murmureis contra ele. E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matar-te nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atendes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem nenhum, aleluia, deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo, onde vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã, e tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um ao seu incensário perante o Senhor. 250 incensários também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem? Indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala toda esta congregação, dizendo: sobe do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel, e falou à congregação, dizendo: desvia-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e puseram a porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conheceis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, de que meu coração não procede. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens,
então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que acabando de ele, aleluia, e aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e todos os seus bens, e eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo o Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque dizia: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E viram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei num só momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande a indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Aleluia, o Senhor é maravilhoso. E nós temos alegria da presença desse Deus que é bom, desse Deus maravilhoso. Eu quero também convidar a você, a nós estarmos indo também ao livro de Jó, 19 e 20. Nós vamos estar lendo aí o livro de Jó, no capítulo 19 e também o capítulo 20.
Respondeu, porém, Jó, dizendo: até quando afligiste a minha alma? Me quebrantareis com palavras. Já 10 vezes me vituperastes. Não tendes vergonha de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim e responder-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e já não posso passar. Nas minhas veredas os traves da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me raptou para consigo, como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e apoderaram contra mim, e seu caminho, e se acamparam em redor da minha tenda, e pôs longe de mim a meus irmãos, e, aleluia, os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho e vim a ser um estranho aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho. A minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo, até os pequeninos me desprezaram, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravuras, ou melhor dizendo, gravadas no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão, e por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Na verdade, que deveis dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei-vos, vós mesmos, a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Amém? Quero também nós estarmos indo ao capítulo 20 de Jó. Capítulo 20.
Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. E houve a repreensão, me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que um homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, a alegria dos hipócritas momentânea, ainda que a sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que viam dirão: onde está? Como um sonho voará, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. Olho que já o viu, jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua mocidade, mas esse se deitará com ele no pó, ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele esconda debaixo da sua língua, e o guarde, não o deixe, antes retenha o seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspide será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-las-á, do seu ventre Deus as lançará, veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes dos rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho, e não engolirá conforme o poder da sua mudança, e não saltará o gozo, porquanto oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou, porquanto não sentiu sossego no seu ventre. Nada salvará das coisas por ele desejadas, nada lhe sobejará do que coma. Por isso as suas riquezas não durarão, sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele, mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Desembainhará a espada, que sairá do seu corpo, e resplandecendo virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e irá mal com que ficar na sua tenda. O céu manifestarão a sua iniquidade, e a terra levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas, se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. O Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos ler o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Eu quero te convidar para nós estarmos aí buscando ao Senhor. Deixa eu só dar um pulinho aqui para nós vermos se é o último capítulo mesmo. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é bom, todo o tempo nosso Deus, Ele é maravilhosíssimo, amém? Quero contigo, nós lemos aqui, foi
Aqui é escola dominical, nós vamos voltar aqui mais um pouquinho. Aqui, escola dominical, vamos mais um pouquinho para a gente saber. 27. Isso, então vamos ler o 27 e o 28, tá bom? 27 e 28, os dois últimos capítulos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 28. E como determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio adramantino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. Chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar logo, aleluia, longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lídia, e achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Lazéia. E passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, fazendo-se de vela, aleluia, fazendo-se de vela. Foram de muito perto costeando a Creta, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo
havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perda. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, aleluia, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelido de outro lado, no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançaram um prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que visse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E, entretanto, o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, aleluia, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa-se a proa, ficou imóvel, mas a popa abria com a força da onda. Então a ideia dos soldados
foi que matassem os presos, para que nenhum deles fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, que mandou que os que pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e depois os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? Vamos ao 28 também. E havendo escapado, então, souberam que a ilha chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque acendendo uma fogueira, uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que a vide, aleluia, viesse a inchar. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Ali próximo daquele lugar havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre, de desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor Pólux. E chegada a Saracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois o vento sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficassem com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Apio e as 3 vendas. E Paulo, vendo de graça, aleluia, deu graças a Deus e tomou um ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou as pessoas ao capitão da guarda, mas Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus e junto a eles lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo e contra os ritos paternos, vi contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queria soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou
com esta cadeia. Então lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse e dissesse de ti alguma coisa. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite, até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo: Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouvirão pesadamente, e fecharão os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja a vós, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém? Glórias a Deus. Que maravilha, né? Só Deus que pode fazer essas maravilhas para com cada um de nós. E eu louvo e engrandeço a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Deus, Ele tem cuidado, Ele tem aí operado. E na operação do nosso Deus é que nós nos firmamos. Na operação do nosso Deus é que nós deixamos com que a manifestação do Seu Santo Espírito venha fazer infinitamente mais na minha vida, na sua vida, e nós possamos crescer na sua graça e no seu conhecimento. Amém? A paz do Senhor Jesus, a missionária Vera Victor, que Deus esteja abençoando a senhora Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Nós chegamos ao fim de mais uma leitura bíblica. Eu quero, com os meus amados irmãos, fazer uma oração e despedirmos, né? Nessa manhã. Amanhã nós estaremos de volta novamente. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Toma-nos nas tuas mãos. Opera, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito. Nos ajuda, nos fortaleça. E faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça e no teu conhecimento. Toma, Senhor Deus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade nas tuas mãos, conforme nós já oramos, ó Pai. Abençoa a tua filha, também, Senhor Deus, a missionária Vera, a diácona Daí. Esteja tomando, ó Pai, os nossos familiares nas tuas mãos, operando com as tuas mãos potentes, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém e amém. Abração do pastor Carlos, que Deus esteja abençoando a todos, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe.